Hello, pessoal. Vamos chegando. Esperar o Instagram fazer aquele favor de entregar para as pessoas. Se você tem aquela amiga Carlão, já aproveita, clica no aviãozinho e manda para ela, porque essa live vai ser top. É um assunto que todo mundo pede pra gente, né? Que tava até pendente aqui de fazer. Aí a Karime não pôde fazer comigo, eu chamei a Lari pra gente falar sobre esse assunto, porque eu vou te falar, eu falei hoje à tarde nos stories e eu confirmo pra vocês, é o que mais tá destruindo os relacionamentos. Depois a Lari vai comentar também se... Vamos ver se deu certo. Não? Ah, foi. Oi, E aí, tudo tudo bem? bem? Tudo ótimo. Joia! Boa noite, pessoal. Vocês estão Boa me ouvindo noite. bem? Sim, Me vendo bem? sim, eu Então tá. também? Tá, aham. Eu tô com esse fone, com esse microfone aqui, que os É, cachorros estão latindo. O bairro pois inteiro é. decidiu latir. Pois é, aqui tem fogos, inclusive. O Tapioca tá enlouquecido, mas vamos Meu ver como é que vai ficar isso. Deus. Vai dar Esperar um certo. Vai pouco dar a certo. galera entrar, mas também não gosto de esperar muito, não, porque depois quem vai assistir gravado fica chato, né? É, fica, fica. Quem tá Mas aí, se apresente aqui embaixo nos comentários. Você se considera umas Carlonas ou a não? galera tá Eu animada era pra falar do Carloninha, viu? assunto. Você era Carlona? Nossa, Ana. eu vou contar pra vocês. Ó, tem um gato aparecendo aqui. Só porque a gente falou dos cachorros. Que Vou mostrar o bebê. lindo! Quem gosta de gato, fica na live. Quem não gosta, Eu tive que prender os meus. Eles são muito bagunceiros. o bebê é bom. É o Muito gato terapeuta, Carlona. ele faz terapia junto. Mas na verdade, eu ainda, né? A gente fala que a gente está sempre se convertendo e eu também estou sempre tentando ser menos Carlão, né? É uma coisa contínua, não sei você. Eu não sinto ainda que eu tô 100%, mas você vê, ó, as meninas Não, estão comentando aqui, eu estava no processo, blá blá blá, né? Eu estava é, falando, acho que você entrou na hora que eu estava falando, eu tenho a sensação que é a demanda maior do consultório é convencer as mulheres que elas precisam abandonar o Carlão, porque isso está acabando com os relacionamentos. Você tem essa mesma impressão? sim, sim, é algo muito pessoal também, né? Por mais que nós somos de gerações diferentes, a gente viveu a mesma coisa, que é o quê? Sim. A gente não pode depender do homem, né? A gente tem que se casar, mas não pode ter essa conexão, essa dependência, óbvio, saudável, mas servir errado, ser uma mulher mais gentil, mais amorosa, uma mulher que não manda, tudo isso nós fomos ensinadas a não seguir. Isso é ruim, porque uma hora algo vai acontecer e aí você vai se ferrar, né? Eu Exa- acho que todo mundo aqui tem essa sensação, né? Uhum. Assim, eu me Sim. lembro de ouvir muito, assim, na minha adolescência, um pouco na infância, não dependa de homem, Sim. não Era a dependa. frase básica, né? Exato. Primeiro estude, depois você vai casar. Exato, E, exato. e hoje, assim, essa coisa, né, do coração de fato estar convertido mesmo, né? E a conversão para sempre, né? Até o Sim. último dia das nossas vidas. Uhum. Eu estou num processo de conversão, né? Fazem um ano e meio. E eu sinto muito isso, né? É um trabalho diário. É um De- trabalho diário. E a gente não deixar o egoísmo tomar conta, a imaturidade, porque dói. Dói. Ser Carlona dói Então, dói tudo, né? eu até respondi uma caixinha hoje sobre isso, né? Aproveitei para falar sobre isso. Porque não é só, a gente não tem que deixar de ser Carlão só para agradar o homem. Não, é uma coisa Exato. que quando você percebe o quanto ser Carlão te fez mal, as, as peças encaixam. Pelo menos para mim foi assim. Eu sempre falo, né, que eu tinha um vazio que nada preenchia. Que hoje eu entendo
que era uma falta, primeiro uma falta de Deus, óbvio, mas também uma falta de me conectar com a minha própria essência, com o que eu era de verdade, né? Exato, exato. Então É isso, é um não é sofrimento mesmo. só pelo relacionamento, é para que Não, você, né? A gente só é feliz sendo o que a gente nasceu para ser. E a gente nasceu batata, para ser mulherzinha, né? Não mulherzinha. tem E é um não tem trabalho. outra coisa, não é? Exato, exato. A gente nasceu para ser mulherzinha. E isso causa um incômodo. Eu não sei, assim, é diário. É um incômodo de, não, mas eu dou conta. É claro que eu consigo. Tá, tudo bem, você consegue, tá? Mas por que não? Uhum, exato, Por que não? Né? exatamente. É muito desafiador. É desafiador. E eu acho que, além de ser desafiador, dentro da gente, emocionalmente, diante, né, do marido, do namorado, do noivo, enfim, diante do outro. O que que o Uhum. outro acha sobre a sua postura? Né? Depois que a gente faz essa viradinha de chave, ai, como ela é submissa, ai, como ela é bobinha, né? Ai, ela é muito trouxa. Não é, Não é. não é. Trouxa é você que tá brigando com a tua essência, né? Com a tua. Essa que é, Exato, né? exato. Incomoda, né? Porque você tem que se reafirmar o tempo todo. O Quando a tempo gente inteiro. está no polo masculino, né? Na carlonice, a gente Uhum. tem que o tempo todo provar. Não, eu dou conta, eu Sim. consigo. Em todos os ambientes, né? Uhum. Igual você começou a falar, essa mudança ela não é só para o relacionamento, para o Não. casamento ser mais leve, mais sólido, duradouro. Não. Mas assim, é para você saber lidar com o seu filho, com as suas amigas, principalmente no trabalho. Sim. Porque eu acho que a coisa mais bonita que eu aprendi quando eu comecei a estudar sobre feminilidade, há 5 anos atrás, comecei a Uhum. ajustar, é sobre entender que ser submissa é sobre estar na mesma missão. Isso é Mas, lindo, isso é lindo, né? Eu gosto, né? Eu sempre falo do Diego Reis porque ele ensina essa coisa das palavras. É tão importante você saber o que significa cada palavra de verdade, porque submissão é estar sob a mesma missão, não é você se calar, né? E a gente tem esses entendimentos errados. exato, não é ser infeliz. Como é bom eu entender qual é o meu papel de mulher, né? E Sim. assim, aprofundando mesmo de fato, quando a gente fala sobre a Carlona, é a empoderada, é aquela que quer mandar, que quer fazer, a que quer pagar de, né? Ai, como eu sou inteligente, como eu posso, eu mando. E no final ela tá sobrecarregada, porque ela Uhum. tem que pedir, porque ela quer controlar, porque ela não sabe ser e se deixar fluir, né? Eu acho que ser Uhum. feminina é isso, a gente saber o momento de fluir, o momento de ser firme, o momento da gente silenciar, Sim. e o momento da gente se afastar. Porque é isso, tem muitos momentos que eu não sou capaz de dialogar. Porque eu estou brava, porque eu estou no meio do meu egoísmo, no meio da minha maturidade, porque eu estou de TPM. Vai Uhum. adiantar tentar dialogar? É Não. pedir para brigar. Então eu me Uhum. afasto. Né? O movimento mais difícil que nós temos como mulher é o de esperar. Esperar. Como é difícil esperar, né? É muito E largar o difícil. controle, né? Eu acho É que o os dois controle. desafios são esses, o esperar e entender que o controle não está na nossa mão, É, né? exato. Isso eu vejo, se for pensar nas duas maiores características que trazem sofrimento, né? Que trazem neurose para as mulheres que eu atendo, certamente é isso, a necessidade de controle e essa falta de essa, Espera. né, de saber o tempo das coisas, que tem tudo a ver Exato, com o controle também. exato. 1 minuto, você falou dos gatos aprontando e os meus estão aqui. Vocês estão aí? Passada? Gente, me conta vocês que estão aí aqui na live. Vocês também têm essa sensação de que, assim, o tempo todo a gente quer controlar, a gente quer, né? É difícil esperar. Eu falo que nem a menstruação. Tá, a gente tem que menstruar, ok, é todo um ciclo. Mas
pelo amor de Deus, não acaba nunca. Na hora que a gente acha que tá acabando, ai, tem um pouquinho. A gestação, né? Eu não sou mãe, mas você tem que esperar. Chega no finalzinho, né? Eu ouço muito as minhas pacientes. Eu não aguento mais, eu tô de saco cheio. Tem que sair logo. Gera uma ansiedade, exato. Exatamente. Exatamente. Vieram aqui umas perguntas nesse negócio, perguntas aqui. Ai, eu não sei mexer, mexe aí. Eu também não. Né? Apareceu a notificação aqui, por isso que eu tô vendo. Tem como eu sei se eu sou Carlão, como deixar de ser Carlão. Fui Carlão tempão e falava para ele que eu não estava feliz, já estava sendo traída há tempos. Eu acho que E falar que você não tá feliz não muda nada, né? Porque assim, acusar, xingar, apontar o dedo, mas tá. A infelicidade, ela tem responsabilidades, né? Eu falo que a traição, ela nunca tem uma justificativa, é uma escolha. Sim. Mas tem uma responsabilidade tua. A que foi traída, não no sentido de você não foi lá e apertou, né? Assim, no gatilho, não. Mas você deu e você gerou todo um lugar propício, né? De xingamento, de acusação, de lamentações, de comparações. Essa é uma coisa que a Carlona faz demais, ela compara. Nada compara e critica. Tá bom. Compara e critica. Nada tá bom. Sempre, ó, o outro tá sempre melhor. Aquele casal tá muito mais feliz. Porque eu queria aquela coisa, X situação, experiência. E se a gente não, assim, entender de fato que existe um vazio que primeiro tem que ser preenchido por Deus, por Jesus. Sim. Esse é o buraco que ele é feito especialmente, né? Acho que foi Santo Agostinho que disse que é um buraco que ele só pode ser preenchido por Deus, por Jesus. Então, quando a gente não tem, né? A Carlana, ela tem muito disso. Ela teve uma infância muito difícil, né? Teve que amadurecer muito rápido. Mesmo não amadurecendo de fato, ela teve que sofrer, né? Ela não teve escolha. Eu tive que sofrer e eu não vi propósito. Então é tudo muito pesado, é difícil, dói. E quando alguém vem falar que a responsabilidade é minha, putz, você eu não quero. Que Exato, eu não quero. Eu quero, né? Até porque eu acho que tem também um sentido assim. A gente tem a necessidade de ser cuidada. Então, quando você fala para a pessoa que a culpa é dela também, ela fala, ué, mas eu queria ser cuidada, porque é da minha essência feminina ser cuidada. Então, que horas que eu vou ser cuidada? Só que o que as mulheres demoram às vezes para entender é que você não está sendo cuidada justamente porque você não está permitindo ser cuidada. Porque um homem não vai cuidar de uma mulher que é mais homem que ele. Exato. Né? Duas espadas não estão nos comigo, duas galera. espadas. Entende? Perfeita analogia. Aí ele fica na dele. Fica na dele e fala, não, já que ela faz, deixa ela fazer. Eu não vou fazer. Eu não vou fazer. Você sabe que eu vi um post outro dia, lógico que eu falo que é CPTK, né? Tirei do meu RUNS a pesquisa, né? Eu sou uma pessoa fina. Outro dia eu falei isso para o Dr. Jorge, que é Centro de Pesquisa, tirei do RUNS. Mas o cara postou, né, que 85% dos maridos prefere ficar calado do que conversar com a mulher. Por quê? Aí eu falo para as mulheres, né? Porque meu marido não fala, meu marido não se abre. É lógico, às vezes que ele tentou se abrir, você criticou. Às vezes que ele tentou se abrir, você cortou ele, você podou ele. Agora ele tem medo de você. Exato. E como é que faz para deixar de ser? Exato. Né? Exato. Não se interessa, né? E até aquela situação. Ele não conversa comigo, ele não se interessa pelas minhas coisas, ele não vai junto comigo. Mas você vai? Você faz companhia? Eu sei, o carro é uma besteira danada, o futebol, também não gosto, né? Tô lá só pela comida. Aqui em BH tem um tropeiro muito gostoso no estádio. Mas assim, se eu não faço, como eu tô pedindo? Eu não posso exigir.
né? Esse é o movimento mais difícil que a Carlona não entende. E que todas nós, a gente está, né, em Sim, recuperação. O tempo todo a sim. gente tem que se lembrar. Pera, primeiro eu preciso me doar, né? Tem uma frase que eu aprendi com o Eric, Uhum, também terapeuta, sim. o Eric Reis, e ele fala uma coisa que eu repito em todas as sessões de casais. Eu escolho ter um coração que não pensa mal. Isso é difícil, porque o outro está É difícil. errando, o outro está te machucando. Uhum. E aí que a gente se torna de fato cristão, né? Aí de fato que a gente está amando aquilo que não é amável. E Uhum. é muito difícil, Amar o que é né? amável é fácil, né? Fácil, é fácil. E esse é o O nosso desafio é desafio. amar esse desgraçado do seu marido. É isso, Esse que é o ponto. é isso. E é difícil. Mas é, imagina só, se você continuasse a amar, a se dedicar, a servir e a fazer tudo isso durante 1 ano, 2 anos, e no terceiro a coisa começa a Sim. mudar. E aí as pessoas vão te olhar e falar assim: nossa, eu admiro muito você. Uhum. Como você permaneceu? Eu quero ser uma mulher assim. Eu Sim. quero ser sábia assim. Uhum. Vale a pena, né? Vai custar muito, mas vale muito a pena lá na frente, sabe? Se E você não você quer falou perder o de. seu casamento, Nossa, você vai sair melhor. exato. E você falou, né, de 3, 5 anos, mas o que eu vejo é que você tem um retorno muito positivo muito rápido. Quando você começa a se propor, né? Então eu convido as pacientes a começa você a fazer um movimento. Em uma sessão, na próxima sessão, você pergunta, e aí, como foi? Todas as vezes, eu posso Exato. estar esquecendo alguém, mas a maioria das, né, grande parte das vezes, a mulher volta falando, meu, funcionou, Que funcionou, esquisito, né? É isso, é né? isso. E se não funciona também, é porque talvez não tenha se entregado totalmente, né? E não Você tem ainda, tem porque é isso, é um paciência. processo. Exato. Paciência, tem que esperar. Né? Inicialmente, o outro olha e fala: pera, o que é isso? Ela não Uhum. é assim. Exato, Porque eles é isso, acham que é né? mentira. Marido e mulher conhece o íntimo do íntimo, sabe que a gente tem muitas qualidades, mas sabe que a gente é um desgramento, miserável, que a gente é xixelento, igual eu falo pro meu Uhum. noivo. A Sim, gente é xixelento, tudo a gente fica de mimimi, a gente se magoa, sim, chateia. Só que, poxa vida, se você de fato se casou, fez ali uma promessa. Tá, não sou casada no religioso, mas uhum. existe um casamento natural. Vocês estão morando juntos, né? Óbvio, tem que ajeitar essa situação. Mas existe ali um homem e uma mulher, talvez filhos, talvez mesmo, né? Aquele núcleo pequenininho. Sim, Poxa vida, vale muito a pena a gente lutar. Não por aquilo que você ou seu marido tá ali naquela condição atual, sim, mas aquilo que lá na frente ele pode ser. Que é isso que Jesus faz conosco, né? exato. A gente erra, a gente faz tudo de errado, depois a gente chega lá e fala: pô, Deus, Jesus, você me perdoa? Eu quero de novo. Não Me vai perdoa? dar, não vai dar, né? Exato, e ele fala assim: bora. Porque Sim, você imagina se ele falasse: então, você errou 100 é vezes, muito agora difícil. não vai ter como. Sim, Então, esse é o desafio mesmo. E para que a gente possa amar aquilo que não é amável, primeiro a gente tem que entender as nossas feridas, né? E a Carlona precisa o quê? Desarmar. sim, Desarma, gente. Desarma. Você tem defeito, assim como nós duas aqui, todo mundo tem defeito. Só que quanto mais você fingir, olha só, a minha, se tivesse aqui, ela ia passar na frente, ia mexer no celular. Ela fica quietinha. Mas o mais importante, a gente tem que desarmar. E sim, para desarmar, por que não começar na vida espiritual? sim. Eu tenho um momento muito marcante para mim no meu processo de conversão, quando eu me decidi de fato, e aí eu ajoelhei e olhei para Cristo assim, crucificado, e eu disse: Jesus, eu não sei te amar. Eu não sei como é, Uhum. né, confiar em você, acreditar. Para mim,
parece que você não existe, assim, é só uma história, Sim. né? E é lindo as pessoas amarem você, de fato se entregarem, mas nem sempre foi Não sou eu. assim. Eu tive que fazer tudo na força do braço. Então, me ensina a te amar. Foi uma Uhum. oração assim, aberta, honesta. Eu não sabia amar Jesus. Eu não sabia amar o que não era amável. Né? Eu sempre Uhum. fui muito doce, Sim. né? Muito perdoava, mas ao mesmo tempo guardava rancor, ficava magoada, me afetava demais. Então, assim, no momento que eu me abri para Jesus, né? E eu me entreguei de fato, falei, olha, tô só fazendo cagada, preciso da sua ajuda. As coisas começaram a modificar. Ficou mais fácil? Não. A coisa Vai fica ficando mais mais. difícil ainda, né? Sempre falo isso também nas sessões. Fica Não fica mais difícil, fácil. né? Ser católica é muito difícil, mas como é valioso, né? Uhum. Como eu enxergo hoje, né? Eu vou me casar daqui 5 meses. Então, eu enxergo os motivos certos. Eu Sim. enxergo o motivo. Como eu posso amar o meu noivo, mesmo quando ele erra? Como Uhum. eu posso ser humilde e entender Sim. que não é porque eu sou terapeuta que eu sei tudo. Não é porque eu sou terapeuta que eu vou ser sempre a madurazona e falar, ah, Sim. tudo bem. Não, porque eu sou humana. Então, eu Uhum. acho que a coisa mais importante, né, se pudesse elencar aí, seria primeiro, se entregue para Deus Sim. e peça ajuda. Porque eu entendo, existem feridas lá da nossa infância, né, do nosso pai, da nossa mãe, talvez do início da vida adulta, que deixou uma marca tão grande que aí a gente fica armada. Sim, a gente quer Então, primeiro eu me se defendo. proteger como se todo mundo fosse magoar a gente, como a gente foi magoada lá na infância, como a gente foi magoada na adolescência, né? A gente fica bélico, né? A gente fica Fica. como os homens, quer ir para a guerra. Exato, Mas a mulher não nasceu exato. para ir para a guerra. Não, a Essa aí, gente nasce para fazer bolinhos, cuidar de crianças, né? sim, Acolher as pessoas, fazer bolinho é ótimo. Cuidar das pessoas, sim. sabe? O nosso trabalho, ele é com a leveza, né? Tudo que a mulher coloca a mão, ela fica bonito, Uhum, né? Fica leve, fica aconchegante. Por mais que a mulher não tenha essa habilidade muito desenvolvida, né? Porque tem muitas vezes que a gente se distancia. uhum. Por exemplo, o trabalho de casa. Nós fomos ensinadas que para que eu vou estudar e ficar em casa? Para que eu vou estudar e lavar a Sim, louça? Por sim. que eu vou arrumar as coisas? Por que eu vou colocar comida para o meu marido? Uhum. Ele tem mão, ele vai lá e coloca. Nós somos ensinadas a criar Exato. uma resistência burra. É Não, é burrice. burrice. Eu falo, eu me divorciei porque eu não queria lavar a louça. Eu sempre brinco, né? Óbvio que tiveram Claro. um zilhão de outros motivos, mas eu sempre brinco que um assunto recorrente no meu casamento era a louça. Hoje eu falo, e é óbvio que eu já pedi perdão para ele por isso, né? Eu falei, cara, quanta briga a gente teve por coisas tão Boba. idiotas. Hoje em dia, Falta de quanta louça que conhecimento. eu lavo o louço o dia inteiro e minha mão não cai também, Exato. né? Minha mão Exato. não cai. E eu tinha assim, era uma coisa, e aí até acho que a gente pode falar um pouco de onde veio, né, dessa origem da Carlonice, talvez, porque eu me O sinto banheiro é muito. difícil mesmo. Banheiro, eu me sinto. Assim, eu sempre falo nas sessões que o lugar de vítima é o pior lugar para a gente estar, né? Porque a gente não pode fazer nada. Mas eu me sinto muito vítima do feminismo, assim. E Uhum. lógico que eu fui atrás disso para me recuperar. Mas eu Uhum. sinto que a cagada que fizeram na minha cabeça de, né, as brigas que eu tinha eram por conta de, né, porque o meu marido, a gente tinha, né, a gente conversava até no namoro sobre essas coisas de casa, o que já é um bom passo, que tem Sim. gente que não conversa, né, casa sem ter conversado. A gente conversava e ele falava, olha, eu lavo a louça, mas eu quero janta pronta todo dia. No Uhum. começo, eu fazia de boa, feliz. Sim. Aí eu comecei a ser contaminada pelo feminismo. Uhum. Quando a gente se divorciou, isso era uma coisa que eu bradava aos quatro cantos do mundo. Que absurdo! Ele queria ter janta todos os dias. Hoje é meu sonho poder fazer uma jantinha.
É isso. Então, quando É isso. vocês pensarem assim, né, é difícil eu dar meu testemunho, as pessoas mal sabem minha história, mas hoje eu queria 1000 vezes poder voltar no tempo e fazer essa jantinha que eu neguei. É isso. E eu É isso. falava, porque ele não quer nem um sanduíche, ele quer janta, arroz, feijão. O que eu faço hoje para Sofia? Arroz, feijão. Arroz, Ou seja, feijão. eu já podia estar fazendo há 10 anos atrás, mas eu não quis. Por Exato. quê? Porque lugar de mulher não é na cozinha, porque eu já trabalhava fora de casa, então eu não tinha, né? Eu tinha minha empresa, eu ganhava mais que ele, então por que que eu tenho que fazer as coisas de casa? Sou E aí eu não escrava, né? entendia. Sou escrava. Exato, eu não sou escrava de homem, É isso. né? Eu me sentia muito, né, essa coisa que você falou do empoderada. E isso acabou com a minha cabeça ali. E Isso aí, né, eu falei da acaba. gente voltar um pouco na história, o por que que a gente ficou assim? Não foi só pela criação, foi também Não. pelo que foram plantando no nosso imaginário, né? Isso vem desde lá da criação da pílula, que na Isso. verdade a pílula foi criada para dar liberdade sexual para as mulheres, mas ela acabou dando liberdade sexual para os homens. Exato. Aí os homens Exato. foram para a gandaia, né? Porque antes eles tinham medo de engravidar outras mulheres, né? Sem ser a mulher deles. Sim. Eles foram para a gandaia sem compromisso. As mulheres continuaram em casa. Exato. Aí elas ficaram sozinhas e elas começaram a criar mulheres com esse pensamento de raiva dos homens, né? Raiva. Essa é a emoção. Raiva. De E é isso que tipo, a gente tem. você não pode servir um homem, você não pode. Tanto é, né, que a gente que se reconverteu, vamos dizer assim, né, que nem no meu caso, minha família era Católico. católica, mas eu me afastei, Uhum. né? Acho que o seu também foi assim, né? Foi. E Exato. depois você e a palavra servir, que é tão cristã, eu não ouvia, porque É. foi eliminada do nosso Não. vocabulário, né? Então, Exato. quando eu comecei a ouvir servir, e quando eu falo servir nas sessões, não sei se você tem essa mesma percepção, as mulheres ficam assim, mas como é que eu sirvo o meu marido? É. E é tão natural da mulher servir que É. não devia ser uma dúvida. Exato. É uma servidão. Essa palavra, servidão. Quando a gente fala sobre ela nas sessões, ou até mesmo com pessoas assim, né, Sim, próximas, eu acho que remete muito a essa coisa de ser escrava, de ser boba, de sim. aceitar calada, de fazer e não ter nada em troca. E a verdade é que quando a gente entende o nosso movimento de que eu vou me doar, de que eu vou fazer pelo outro, que Uhum, esse é o propósito do casamento, fazer o exato. outro feliz, aprender com o outro como ser melhor. Naturalmente tem um retorno, porque na nossa cabeça de raiva, né? Tem o feminismo, tem a nossa educação, né? Nossa Uhum, criação, as nossas experiências. Então, tudo sim. isso leva ao quê? A gente acreditar que servir não é pra gente. A gente tem Uhum. que servir. E olha como mais louco. É, a gente prefere ter o sucesso fora de casa do que ter o E sucesso dentro de servir, casa. servir um chefe do que servir o marido. Isso é muito louco, né? É, é isso. E olha só, você é só mais uma pessoa naquela empresa. Você não é a É pessoa isso. mais importante para ela, né? Não. É exatamente isso, Baby Kids. Servir e não esperar nada em troca. Sim. Esse é o ponto mais difícil no processo da gente parar de ser Carlona e voltar para nossa essência, né? Então eu vou servir porque eu amo. Eu gosto de brincar com as minhas pacientes que no início a gente não vai ter vontade de servir por amor àquela Exato. pessoa. A gente vai ter raiva, passar o estrogonofe na cara daquela Faz pessoa. na raiva. Aí o que eu falo? Faça por amor a Deus, né? Como se Jesus estivesse na mesa. Você vai colocar o melhor prato, vai colocar um suco bem bonito, né? Aquela taça bonita. Sim. Faça por amor a Ele. Depois de um tempo, você começa a sentir vontade natural de fazer. E isso aqui, ó, altos e baixos. Tem momentos que a gente serve com muito amor. Tem momentos que a Você gente não tá. serve e fica se questionando. Poxa vida, tô fazendo tanto e o outro não tá fazendo nada. Aí o Uhum. questionamento. Pera, eu não fui feita para o egoísmo. Eu não fui feita para batalhar. E aí a gente fala o quê?
O amor tem esse poder de constranger, que é o poder positivo. Sim. A gente mostra para o outro, né? Olha, eu amo você, eu não concordo com as coisas que você está fazendo, mas eu estou aqui, eu quero que isso dê certo. Ele vê a cagada que ele está fazendo, tudo que ele está fazendo, ele vai se sentir constrangido. Uma E de hora pouquinho em pouquinho, de Uhum. pouquinho em pouquinho, tem deslize, tem briga, tem um tanto de coisa, mas quando a gente faz o que é nosso, Sim. de verdade, paciência e constância, paciência e constância. Uhum. Foca Sim. no nosso. O outro ele vai sentindo um pouquinho e ele vai admirando e ele vai olhando e aos poucos as coisas vão caminhando. Não tem amante que atrapalhe. Não tem a questão de dinheiro. O divórcio, né? Que a gente briga que o divórcio é um papel de bunda. É um papel de bunda, gente. Sim. Então, assim, não tem nada disso que vai atrapalhar. Pode demorar um pouquinho. Pode. Lógico. Porque é o tempo. Não é o nosso tempo. Sim. Sabe? Mas a gente precisa ter o quê? Paciência e constância. Paciência e constância. Né? Estar próximo da religião é importante. Mas também servir, por exemplo, o marido não está em casa, está fora de casa. Ele não é o único que pode receber essa servidão, né? Esse carinho. Outras pessoas. Outras Porque pessoas. É isso, né? Nós somos feitos para amar. Sim. Olha que loucura. E a gente quer fugir. Porque é isso. O feminismo é uma causa, né? Um movimento político. Mas, na verdade, ele não é assim... Ele vem para defender, né, teoricamente, as mulheres, e todo mundo pode ser livre. Mas se a gente chegar numa feminista e falar, eu quero ficar em casa, ou eu quero trabalhar, mas eu quero ter, sei lá, 10 filhos, eu quero servir meu marido. Não. Aí você está sendo refém do patriarcado. Não. Sim. Gente, foge do feminismo. Foge. Eu brinco que a gente tem que fugir de bolhas. Bolhas não são inteligentes. Exato. Cria a sua própria bolha. A bolha pega um pouquinho ali, pega um pouquinho cá. Sim. Óbvio, você vai ter ali o direcionamento moral que você acredita que é certo. Mas não fique nesses extremos. Sim. O extremo é da burrice. É da burrice. Tanto o lado direito quanto o esquerdo. A gente não pode, porque a gente perde. Assim como em casa. Né? Quando a gente vai só para o egoísmo ou só para essa submissão que ela é omissão. Não vejo o erro do outro. É importante a gente falar sobre isso também, né? Sim. O servir, por exemplo, né? O servir assim, não é ficar aceitando tudo que o marido faz. Não é isso. Não é isso que a gente pede na terapia. Longe disso, porque isso não é submissão. Isso é omissão. Exatamente. Né? O que é omissão? É você pegar e aceitar que ele continue te traindo, por exemplo. Exato. Não é isso que a gente está pedindo, né? Não. É bem por mais que importante pareça, vocês saberem disso. Exato. Por mais que pareça, vá, seja boa, amável, seja cheirosa, sorridente, pipipopó. Não é que você tem que ser conivente com a traição. Mas quando a gente sai do nosso papel e deixa tudo para amante, você tá dando uma voadora na bunda do seu marido. Sim. E assim, nos casos gerais, a amante é sempre mais feia, a amante ouve e burra. Sim. Por quê? Gente, homem não quer inteligência. Homem não quer ele quer só acolhimento. Ele quer leveza. Ele quer um bom humor. Isso, né? Talvez as pessoas que estão assistindo essa live estejam se questionando, mas espera, eu tenho que mudar tudo dentro de mim? Tudo? Enquanto ele permanece o mesmo? Isso não é justo, né? Essa é a frase de criança. Fui 10 anos pedagoga e essa era a frase da birra, né? Cruzar o bracinho não é justo, Miss Lala. Não é. Quem não disse é que seria justo? Quem disse? Sim. Nesse primeiro momento é isso aí. Você vai ter que mudar. Exato. E tem aquela coisa que a gente fala, né? Eu sempre brinco com as pacientes, eu falo, olha, quem tá aqui na terapia é você, então chupa essa manga.
né? É você, então vamos cuidar de você. E você? Se eu atendo o casal, legal, porque aí eu posso influenciar os dois, Exato. né? Levar os Exato. dois para o mesmo caminho. E Exato. aí é muito legal. Outro dia eu dei um exemplo numa, né, que eu sempre penso nisso. Quando eu era pequena, a minha mãe, eu observava minha mãe e meu pai. E eles. E aí minha mãe adora Tostex. Sabe o que é Tostex? Não Que é sei. aquele sanduíche, é um Ah, sanduíche tá. amassado, Uhum. sabe? Sei. Aí era assim, meu pai levantava do sofá, minha mãe falava, Bó, traz um Tostex. Aí tá, fazia o Tostex. Aí ele tava no sofá, ela levantava. Aí ele falava, Dó, traz um Tostex, ou traz alguma coisa da cozinha. Eu, quando era pequena, eu pensava assim, se cada um fizesse o seu, eles não precisavam pedir pro outro. Olha a minha cabeça infantil. E a gente tem essa cabeça infantil. E olha que bonito você fazer pelo outro, mesmo que seja a mesma coisa. Você Mesmo faz que por seja. ele faz por você. Então, quando você muda, o outro muda também. Mas alguém tem que dar o primeiro passo. E quem está aqui é que está mais consciente, é que está mais perto de Deus, é que está mais perto de entender o que é o servir. Então, É isso. chupa essa manga, é você que vai ter que começar. É Né? isso. Pode Não tem doer, muito. vai ser sofrido, Sim, mas vale a pena. Um propósito. exatamente. É um Exatamente. propósito. Então Exatamente. é bem importante. Ok, não parece justo, mas a gente não está pedindo que isso, né? A gente não está pedindo uma coisa que a gente acha que dá certo. A gente está pedindo Exato. uma coisa que a gente vê que dá certo no dia a dia. Exato. O Doc sempre fala muito isso, né? O Dr. Jorge fala: tenta. Se não der certo, volta a fazer o que você estava fazendo antes. Só que se você está aqui, é porque provavelmente você está fazendo nos últimos 10 anos errado. É isso. Do jeito errado. Então, Na força tenta do fazer braço. diferente. Exato. 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 A gente tem uma tendência, né? Ah, mas se for muito difícil, criatura já tá difícil pra caramba. Já tá difícil. Exato. Já tá uma bosta. Já, Né? você Já tá já não está podendo ruim. falar muito, né? Melhor, por isso que eu falo, o sofrimento com propósito, né? Vitor Frankl, ele tem isso, né? Dentro ali das perninhas Sim, da logoterapia. A gente tem que aceitar que a gente vai ter sofrimento, mas o sofrimento tem que ter propósito. Senão, não faz sentido. sim, Não faz. exatamente. Então, o mais importante é, né? A gente tá lá na nossa fé. Segunda coisa, a gente entender que nós precisamos fazer de fato o nosso papel. Ah, mas o outro não dá sorriso, não fala obrigado, não me dá presente. Que ele se lasque. Faça Uhum, você. Lembra? O amor a Deus. sim, E aí, em seguida, eu acho que o mais importante é a gente parar de criar desculpa esfarrapada. Ah, mas sim. ele me traiu. Ah, mas eu tô trabalhando que nem uma louca aqui e ele não faz nada. Uhum, Ah, porque eu tô grávida. Ah, porque. Para! Ninguém evolui reclamando, sim, se lamentando, lambendo as feridas. Pelo menos levanta, vai fazendo um pouquinho e vai sim. lambendo a ferida então. Mas pelo menos caminha, sabe? Porque a gente tem essa tendência, né? Eu falo que a reclamação, ela é um vírus, né? Que nem criança quando pega virose na escola, aí Nossa, pega outro e aí todo mundo com sim, virose. Então a reclamação é isso. A gente reclama, mas e aí? O que eu fiz? nada. Que nem quando a gente faz nossas orações, a gente tá lá ajoelhada, Senhor, por favor, converta meu coração, Uhum, né? Transforma a minha casa, né? Me dê um trabalho. Aí você tem aquele trabalho e você reclama porque você tem que acordar cedo. Você reclama que seu marido tá te pedindo coisa para comer. exato. Difícil? A gente nunca Difícil. tá feliz, né? O fato é esse, a gente nunca tá feliz. E a gente tem que começar a ficar feliz com o que tem. E aí tem uma coisa que a gente bate muito na tecla, que é a felicidade está no cumprimento do seu dever. Isso. Quando você começa a servir, você pega gosto nisso e você quer servir o mundo inteiro. Eu não sei você, eu sou, né? Eu sou assim. Eu era uma pessoa que, né, até minhas irmãs falavam, você é egoísta. Hoje em dia, eu duvido que alguém fale que eu sou egoísta. Eu duvido. Porque, né?
A minha vida é ajudar, a minha vida é tentar ajudar de alguma forma, é servir. Todo meu exame de consciência todo dia será que eu servi bem? Será que eu não servi bem? E eu peguei gosto por isso, eu fiquei apaixonada por servir, né? Então é uma coisa que você que vai fazer sentido para você, vai entrar como um dever, vai entrar como uma obrigação e vai se tornar o teu sentido de vida mesmo, né? Provavelmente você vai entender e aí vale voltar um pouco também no, né? Quando eu era bem mais Carlão, porque eu era uma executiva, eu era diretora de marketing. Então, eu trabalhava para um cacete. Hoje estou falando muito palavrão, não sei porquê. Mas é a boca suja de mineira, né, gente? Eu não sou tão acho que é isso. Eu comecei a ouvir o mineirês e aí eu lembrei dos meus amigos mineiros que falam muito palavrão. É verdade, acho que foi isso, foi um gatilho. Mas, né, eu trabalhava muito. E eu não entendia por que eu estava sempre infeliz, mesmo tendo um ótimo salário, mesmo tendo uma vida potencialmente maravilhosa, né? E aí eu comecei a perceber, nesse movimento de começar a servir, que o que me angustiava era chegar em casa e a minha casa não tá arrumada. É chegar em casa e não poder fazer uma janta para minha filha, ou não poder estar com a minha filha. Então, o que que era? Era a minha essência falando, filha, você só vai ser feliz quando você tiver tempo para sua casa, para sua filha, para sua família. E hoje que eu atendo, né? A minha agenda é super corrida, mas eu tenho, durante o dia, tempinhos para cuidar da minha casa, tempinhos para servir, tempinhos, né, que fazem toda a diferença. Então, hoje eu consigo enxergar o quanto ter voltado para minha essência me faz feliz. E é engraçado porque quando eu casei, na verdade antes, até no namoro, eu falava pro meu marido assim: "Eu quero ser dona de casa". E ele dava risada, porque eu sempre, né, ele falava: "Até parece que você quer ser dona de casa". E de tanto eu achar que não era para mim, eu desisti. Né? Eu desisti. Sim. E hoje eu vejo que eu estava certa desde o começo. Eu queria mesmo ser dona de casa. Continua sendo, né, o que me faz feliz. E é importante a gente entender a nossa vocação. Se a gente foi chamada para ser mãe e para ser mulher, não adianta a gente querer ser grande executiva, porque não vai te fazer feliz. Você vai ficar infeliz, você vai ficar causando na empresa, que nem eu, né? Causar não causava, mas ficava sempre me sentindo inferior na empresa. Sim. Ficava querendo brigar com os caras porque né? eles eram também diretores e tinham o mesmo salário. Hoje em dia eu falo, gente, eu não quero. Não quero. Eu tô bem aqui na minha casinha. Não vale. É isso. É a falta de ordem, né? É isso que mais causa angústia dentro da gente. Primeiro, a gente tem que colocar você solteira, casada, noiva, enrolada, divorciada, afins e derivados. O que é que você precisa? Deus. Sim. Né? Tem um espacinho que só Deus preenche. E não me adianta. Vou te falar com toda, assim, eu tenho... como é que eles falam? Não sei o que lá de fala. Lugar de fala. Uhum. Tem lugar de fala. Frequentei 7 anos a Umbanda. Fui em todas as religiões que vocês podem imaginar. Também. Todas. 7 anos eu trabalhei em uma. O vazio que eu sentia só foi preenchido por Jesus. Só. Também. Só. Sem nenhum porém. Só. E foi a partir daquele momento, né? E a igreja ela é tão bonita que ela te ensina tudo, né? Eu me lembro quando, de fato, eu falei, olha, eu quero me converter, eu quero me entregar a Jesus e eu quero ser a melhor católica que eu puder ser. E aí, o que aconteceu? Eu comecei a ver que, de fato, aquelas coisas que eu ouvia, um pouco mais jovem ali, nos 18, 20, né, 16, a Bíblia, ela contém tudo que você precisa aprender. Eu achava que essa era a maior balela de todas. Ai, palhaçada, né? Esse povo crente, né? Esse povo exagerado. Agora, hoje, né? Tudo que eu preciso. Tudo. Mas assim, eu acho que o mais importante é a gente entender que assim, se a gente não colocar Deus, não tem como. Porque se eu não me sinto verdadeiramente amada por Ele, porque a gente não é digna de amor. Sim. Não. Mas ele escolheu nos amar. Mesmo assim.
E quando eu entendi isso, foi o momento que eu curei todas as feridas do Sim. passado. Tudo Porque que aí você eu não queria me precisa, valer. né? Você não precisa do amor, vamos dizer assim, né? Do seu marido. Não, Você não precisa, porque você tem o maior, você se sente realmente preenchida. é Então você serve, se você tiver o do seu marido também, é um plus. Mas você já está feliz com o que você tem, né? Que é o de Deus. É muito louco isso, isso, né? isso. E esse é E o aí mais difícil. você não sofre por servir. É, Porque você sabe que você nasceu para servir e é aquilo que Deus espera de você. Eu sempre falo isso, acho que foi o Doc que falou. Quando o outro não reconhece o teu servir vai direto para Deus, sem, é, sem pausa, é né? isso. Vai É isso. direto. Então você não, né? Eu acho que por que as pessoas têm tanta dificuldade de servir? Porque ainda não preencheram esse buraco que faz com É, que você fique nessa paz, né? Nessa paz de é, eu tô fazendo o meu melhor. Eu isso. falo muito, eu tenho uma tatuagem aqui, é difícil de ver, mas está É, escrito Give Your Best. E eu falo muito para as pacientes, a partir do momento que você entender, né, você sentir, eu estou fazendo o meu melhor dentro do sentido que eu me proponho a fazer. Eu estou fazendo o meu melhor para o meu marido, a pessoa tá retribuindo ou não tá, não faz mais diferença. É muito louco isso, é, né? é, A partir é. do momento que você se encaixa ali, né? E aí tem toda essa parte também da tua essência feminina, né? Exato, O que, exato. o que que é você... Não adianta também você aprender a servir e receber teu marido de moletom e cabelo encebado. Eita, esse é difícil, hein? Esse é difícil porque a gente quer justificar. Ah, mas eu deixei a casa limpinha, tá tudo É. bem. Eu faço tudo, né? Bate no peito, eu sou uma ótima dona Uhum. de casa. Esse cuidado conosco é um dos cuidados que nós precisamos desenvolver. Nenhuma mulher nasceu já querendo se cuidar. Uhum. Várias referências, né? Às vezes referência da mãe, das irmãs, né? Na minha casa nós somos 4 mulheres, né? Somos Uhum. eu mais 3 irmãs e Sim. mais a minha mãe. Então a beleza sempre foi muito desenvolvida, Sim. mas por muito tempo eu achava que era besteira e que eu não Também. sabia, né? Era gastar dinheiro à toa. E aí o que eu fazia? Eu comprava o amor das pessoas. Como? Eu presenteava. Eu lembro que eu sufocava mesmo, porque eu me Uhum. doava, me doava, me doava e não tinha nada em troca. Porque Sim, se eu estou me doando, não tem que ter obrigada, não tem que ter sim. nada. Ninguém te deve nada. Essa é outra frase Também. que, né, é uma facada, mas ao mesmo tempo ela é boa. Ela é muito boa. Se Ela você cura, né? serve, ela cura. Ela Sim. cura. Ela é uma chocolate que dói. Mas depois Sim. cicatriza. Sim. É isso que o Senhor retribui em dobro por essa live. Eu achei que vocês estavam falando por isso, né? Da gente servir Sim. o nosso marido. Mas de fato é isso. Quanto mais a gente faz pelos motivos certos, não fica mais fácil. Eu deixo Sim. sempre claro, experiência própria, tanto como terapeuta, como mulher, é difícil. Sim. É difícil. É difícil cuidar do cabelo, é difícil se cuidar, é difícil não querer mandar, é difícil não querer controlar, é difícil não querer tudo do seu jeito. É difícil mesmo. Sim. Mas se eu quero de fato ter um relacionamento duradouro, tanto com Jesus, com o meu marido, com as minhas amigas, comigo, eu preciso caminhar um dia após o outro. Sim. Eu preciso ter paciência e constância. São Uhum. duas coisas que nós temos muita dificuldade, porque até mesmo nas nossas mudanças mesmo, né, assim, individuais. Eu falo o livro, a gente quer ler mais. Mas você bota 10 páginas para ler, criatura. Bota Uhum. 3, bota uma. A gente Metas mais ignora curtas. a gente ignora os pequenos passos, as pequenas vitórias. Assim como quando o nosso marido, ele tá, assim, perdido. Quando ele começa a fazer uma coisa ali, uma coisa aqui. Ah, tô nem aí, não pagou a conta. Não faz Ah, mais que deu obrigação. chocolate. A gente não olha. Sim.
Mas a se eu gente olhar quer para o ser lugar olhada. errado. Mas a gente É quer isso. aquele... É aquela coisa, né? Não sei se você já deve ter visto uns memes, né? Que como eu espero que meu marido reaja quando eu faço as unhas. Você quer que ele fique assim, né? Nossa, amor, você fez as unhas. Maravilhosa. Mas se ele chega, né, e você não sabe, né, aquilo que a gente falou, você não se interessa por ele também. Por que que ele vai se interessar por você? É isso. Você tem que mostrar É duro de ouvir, interesse. é difícil mesmo. Mas se você não der o primeiro passo, ninguém vai dar. Exato. E por que não ser você? Tá doendo mesmo. Vai, levanta, bota aí um metiolate, bota aí uma gás e vai. E vai. A gente só se cura caminhando. Essa é uma das coisas que mais me tocou quando eu comecei a trabalhar e a estudar sobre saúde mental. Sim. Não existe um momento perfeito para a gente se curar. Não. A gente vai caminhando e curando. Caminhando e curando. Sim. Assim como a nossa relação com o pai, com a mãe, a nossa relação profissional. Assim como a nossa relação com o nosso feminino diante da casa, né? Eu me lembro que eu detestava arrumar a casa. Odiava. Fui morar sozinha no meio da pandemia. Falei, não, agora o trem vai. Agora eu vou ser a melhor dona de casa. Teve vários deslizes, né? Preguiçosa que só, achava que o trabalho era sempre muito importante. E eu comecei a focar e a centralizar muito nos detalhes. Sim. Então, fui comprando pratos bonitos, o suplá, aí eu coloquei um cheirinho, aí eu coloquei a flor, e comecei a pensar nos detalhes. E eu não ganhava muito, gente. Eu era professora de inglês lá na pandemia, eu dava aula online. Então, vocês imaginam, para criança de 3 a 5 anos, era uma loucura. E aí, eu comecei a tomar gosto de receber as pessoas, gosto. Olha só, Desirê tá falando uma coisa, vontade de chorar porque eu falhei muita coisa. Falhou, mas agora você tem a oportunidade de ser um pouco melhor. É claro que dá aquela sensação ruim. Poxa vida, se eu soubesse, eu teria feito tudo diferente. É ruim mesmo. Agora é o momento de fazer, né? Mas vale a pena a gente mudar. Não para que o marido volte para casa. Porque se você mudar só para ele voltar, vai dar merda. Vai dar, ele vai voltar e depois ele vai embora. Porque a mudança não foi verdadeira. Às vezes a gente precisa passar, né? Ir lá no subsolo do poço e ver que tá tudo errado. Sim. Tudo errado, os motivos estão errados. Então, chora. Mas começa caminhando. Vai caminhando, né? Se for necessário, um rímel à prova d'água e vai, né? A gente tem que levar menos a sério, sabe? Dói, é sofrido. Ninguém quer ser infeliz no amor. Ninguém quer perder um filho. Ninguém quer mudar de uma casa para outra, diminuir o padrão. Ninguém quer. A gente foge do sofrimento. Mas quando a gente volta a olhar, né? É impossível não falar sobre. Mas quando a gente olha para Jesus crucificado, tinha um propósito. Tinha um propósito. E ele foi lá e fez o que tinha que ser feito. Por nós. Por nós. Então, é difícil mesmo, gente. Né? A gente não vai ser hipócrita de falar. É facinho. Pode ir que 2 semaninhas, ó. Não. É difícil, é um trabalho diário. E é um trabalho, né? O Eric fala uma coisa que eu adoro, que é treinamento de amor. É isso mesmo. A gente aprende a amar sendo rejeitada. A gente aprende a amar quando o outro silencia. A gente aprende a amar quando o outro xinga, briga, te humilha. A gente aprende. Tudo na vida, né? A gente aprende. Não, e não à toa... Ela brinca. Sempre pode piorar. Sempre pode piorar. Então, calma. Sempre. Mas por que não? Não é... Isso faz tanto sentido que eu não sei você, mas eu escuto, né? Eu tenho um grupo de apoio, acho que você tem também, né? Um grupo de apoio. E eu ouço muito das mulheres, valeu a pena o sofrimento para eu estar hoje onde eu estou, né?
É Outro isso. dia eu contei para algumas pacientes, a Sofia, minha filha, tem 9 anos. E a gente tá indo na missa todo domingo. E ela tá fazendo catequese animadaça. Ah, que E gostoso. aí de domingo tem um monte de neném na missa, né? E eu sempre falo, ai, Aham. que fofinha, não sei o quê. Aí ela virou para mim no meio da missa mesmo, e falou assim: mamãe, quando eu era pequena assim, a gente vinha na missa. Aí eu falei, não, eu tava, né, não tava vindo na igreja. E aí depois eu fiquei pensando, poxa, tudo isso aconteceu para hoje eu estar na igreja com ela. Olha que loucura, né? É, é. Então, eu vou amaldiçoar meu sofrimento? Não, eu vou bem dizer meu sofrimento. Porque senão É eu ia isso. estar lá na Umbanda, Exato, ouvindo merda, né? exato, exato. Então, Ouvindo só o que você quer ouvir, que é isso aí. É culpa do espírito aí, ó. É o espírito que. A culpa não é tua, não. É o espírito que. Ah, pelo amor de Deus, viu? é, Pelo amor de Deus. Assim, gente, tem muitas coisas difíceis da nossa vida que a gente não entende. Não entende e não é para entender naquele momento. Mas exato. quando a gente abre o nosso olhar de beleza, né? A beleza educa, a beleza acalma. E quando a gente olha para uma situação e fala, caraca, é para isso, eu vim aqui para Uhum. isso. Uma hora você entende, né? Uma hora você entende. Então, assim, pare de querer achar motivo. Por que que meu marido tá traindo? Por que que Uhum. a gente não Aproveita, sai do lugar? aproveita para melhorar e bola para frente, né? É isso, é isso. Pelo Não tem menos, outro. melhor você vai sair. E quem tem Exato. filho, olha só que coisa maravilhosa. Né? O que você está construindo no imaginário do seu filho, da sua filha, vale a pena lutar. Mesmo Sim. quando a gente não tem aquilo que a gente imaginou que teria. Vale a Uhum. pena. Ela foi fiel até o final àquilo que ela acreditava. Minha Uhum. mãe e meu pai me ensinaram a amar aquilo que não é amável. Sim. É É isso. desafiador, mas. Isso é bem importante também. Se a gente é vítima, bem entre aspas, tá, gente? É vítima dessas mulheres sofridas que fizeram a gente ser, né, e passar por esses sofrimentos, vamos se cuidar para a gente não fazer isso com os nossos filhos também. Não Exato, criar Carlões e não criar Enzos, né? exato. Isso é essencial. Cure-se para você conseguir educar outras, né? Para a gente, né? Parece meio piegas, mas para a gente fazer uma geração melhor, né? Para a E gente é não, isso. para os nossos filhos não passarem por essas dificuldades que a gente está passando, né? Exato, exato. Ou já Mesmo passou, que enfim. você tenha uma realidade difícil, mesmo que Uhum. você não tenha ainda seu casamento restaurado, mesmo que seu marido não Exato. esteja em casa, mesmo que tudo, É a você pode luta, né? mostrar. Você pode mostrar para ela que é possível amar, que é possível se casar pelos motivos certos, que é possível a gente perdoar, que é possível mesmo após uma mentira, uma traição, algo que aconteceu, tentar de novo, Sim. tentar de novo, Não ficar sabe? A só gente desistir. ignora, a gente ignora os pequenos detalhes. E as crianças, né, como pedagoga, posso dizer com muita tranquilidade, Uhum. as crianças, elas observam os detalhes e elas levam para a escola os Sim. detalhes, nas brincadeiras, nos desenhos, nas falas, Uhum. no comportamento. Então, assim, não é porque, né, igual aqui a Cris, é, todo o histórico da minha família de casamentos frustrados, infelizes. E aí, naturalmente, né, eu já tive algumas pacientes. Teve uma que todas elas eram divorciadas, não tinha uma casada. E é padrão comportamental. Aquilo vai Uhum. ficando dentro da gente, que a gente acredita que a gente não pode ser. Que se a gente for feliz, a gente vai estar traindo a família, aquela ideia. Então, é um assunto muito profundo, Sim. né? Quando a gente fala sobre padrões comportamentais, né? Uhum. Familiares. Sim. Mas o nosso passado, ele não determina o presente, né? O nosso futuro, aliás. Uhum. Mas a gente pode tomar outras escolhas. A gente pode caminhar de uma outra maneira.
Mas não se vitimizem. Quando a gente Porque vitimiza, quando a você se gente... vitimiza, você fica parada, né? Essa que é a real. E eu me comparo, eu fico amarga, né? Uhum, Eu fico chata, eu sim. fico ranzinza. Nada do que eu faço é bom. Eu tô olhando para o lugar errado, eu tô indo para o caminho contrário, né? Então, assim, a gente poderia falar, assim, muitas horas Sim, sobre tem muita quebrar esse coisa para. padrão, né? Uhum, sim. Mas eu acho que o mais importante, concluindo de uma forma muito leve, sabe? A Carlana, ela tem uma ferida dentro do coração Uhum, dela, né? Não justifica a atitude grosseira, agressiva, mas tem uma ferida sim. porque ninguém de fato provou para ela, né? Ou trouxe a segurança de que ela Uhum, disse, né? A pessoa disse para sim. ela, olha, pode contar comigo, eu vou te amar. Talvez ela não Uhum, teve essa sim. segurança, né? As pessoas não foram fiéis mesmo. Então, assim, a gente pode mudar a nossa vida. Pode, né? Não é papo coach, não, não é motivador. Mesmo se fosse, Sim. a gente precisa entender que só o nosso movimento para frente que pode mudar. Não adianta olhar para trás. Não Sim. adianta ficar se machucando porque ele foi traído, porque ele saiu de casa, porque o passado não, não tem como mudar. Ele Exato. vai ser sempre o mesmo. Mas quando a E por gente... isso, por isso que também Exato. na psicanálise, né, que a grande maioria dos nossos pacientes acaba vindo de uma experiência terapêutica frustrada. Por Exato. que que a psicanálise às vezes não funciona? Justamente por isso, porque fica só olhando para o passado, É colocando culpa em pessoas que isso. já não tem como corrigir, né? Tá, meu pai fez isso, e agora? O que que eu vou fazer? Né? Minha Exato. mãe fez isso, tá, e agora? O que eu vou fazer? O que a Exato. gente faz aqui, né? O método que a gente usa é bola para frente, é daqui para frente, cara. O que que a gente vai fazer daqui para frente? Vamos fazer a nossa parte, né? Esse É que é o isso. É isso. Instalar na realidade e bora exato. fazer o que precisa ser E feito. bora fazer o que precisa ser feito. É Exato. isso. É Você, isso. Vai ser doloroso? como é que você tá de Nossa, tempo, Lari? tô Não sei se tranquila. Já dei o comida pro pessoal noivo, a tem. casa tá arrumada. Olha Tudo lá que beleza. tranquilo. Eu também, maravilhoso. Não Então sei se vamos alguém lá, tem tem alguma alguma pergunta. dúvida? Alguém tem alguma dúvida? Deixa eu ver aqui os comentários, porque a gente falou, falou, falou e A nem, gente fala e não olha. nem olha aqui. Mandem aí, alguém quer Eu vi que, desabafar, eu vi falar que a sobre alguma Desirê, coisa? a Desirê perguntou sobre como aplicar isso no namoro. Aí a Lari, que ainda não casou, pode até falar melhor que eu, mas eu adoro quando chega um casal para mim que ainda não casou, porque eu falo, gente, tem esperança. A gente está É, construindo casais é, melhores, que têm a tendência de ficarem juntos para sempre. Porque a gente é. não teve essa oportunidade de aprender, né? Não, não. É engraçado, né, que eu tô percebendo muito. Tá sendo 50 e 50, né? Essa geração aí de 20 até 25, 18, 25. Uhum, Uma vertente mais sim. conservadora, que de fato quer casar, porque de fato tá disposta. E tem o outro Uhum, lado que é só na boquinha da garrafa, né? Que cada sim. dia é um, o importante é ser feliz. Se tá ruim, separa, Sim. né? Teve até uma situação que eu recebi, foi na caixinha. Você acha melhor união estável ou casamento? Poxa vida, pelo amor de Deus, né, minha gente? Casa direito, casa Por direito. Vai que, atrás né? da Fazer só casa. pela metade, né? É, assim, eu acho que no namoro. Qual que é a pergunta mesmo, gente? Falei aqui, esqueci. Não, sobre essa questão da carlonice no namoro, né? Ah, tá. Quais Como é que os funciona? benefícios de deixar de ser Carlão no namoro, né? É. Sabe que eu vejo alguns casais, né? O homem até que é um bom homem, é gente boa, é masculino, só que ela é tão controladora, mas tão controladora, que ele toma bode e vai embora. Vai Exato. embora. Por quê? Porque ele quer mimar uma mulher. Ele quer ser o cara, né? Eu falo que ele quer ser o macho alfa.
e não quer que Exato. você E a mande gente nele, não não. deixa. Exato, exato. Então, assim, como que a gente pode parar de ser Carlona no namoro? Primeiro, indo para o mesmo lugar que é casado, divorciado, enfim. Primeiro, se voltando a Deus, né? Então, é um trabalho de humildade. Não é porque você foi ferido em casa, porque as pessoas mentem, enfim, que você precisa agir dessa maneira. E a segunda coisa é, para de ser reativo. Para de ser reativa. Né? E esse movimento reativo, às vezes, ele vem no ciúmes, vem no controle, Da né? Ah, eu quero insegurança, né? ganhar essa aliança. Eu quero que você peça desse jeito. Uhum. Poxa vida, gente, não é assim que a banda toca, não. Não Que é vem assim. muito também do imaginário corrompido, né? É Eu cobrava isso. muito do meu marido, eu quero um amor que nem de novela. Só que a gente É, esquece que aquilo lá não existe, né? exato. As Porque, fotos do Instagram. Eu quero que você sim, poste toda hora. nossa, Stories e feed. Gente, se fosse então, meu noivo não me ama. Porque ele posta só coisa do cruzeiro. Ele posta uma foto ou outra no feed. Não ama? Ama. A gente precisa sim. entender que no namoro, né, no noivado, dá tempo da gente desistir. Dá tempo. Não é para sempre. Sim. Eu posso tentar? Pode, claro que pode. Você quer perdoar uma traição, uma mentira? Sua escolha. Só que, o que você precisa sempre pensar? Se ele não soube lidar com o pouco que é o namoro e o noivado, ele vai saber lidar com o casamento? E eu estou disposta a permanecer, porque eu sei o passado, eu sei o comportamento dele e eu não posso exigir algo diferente. Então, esse é o primeiro Uhum, movimento quando a gente quer dar uma chance ou não quer continuar. sim. Porque não adianta vocês se relacionarem com uma pessoa, né? O clássico é, mas eu amo muito ele. Eu amo muito ele, a gente tem. O sexo é bom, Sim, ótima religião desculpa. diferente, crenças diferentes, objetivos de vida diferentes, né? Um quer morar fora, o outro quer ficar em casa na fazendinha. Uma quer ter um tanto de filho, o outro não quer ter filho. Não existe um diálogo. Não existe. Isso, assim, 50-50, tá? O outro 50 parece burro. Burro, vou ser muito honesta. Parece gente burra. Sim. E olha que essas pessoas burras são pessoas formadas, que têm uma formação. Formação. Que tem pós, que tem doutorado. Pessoas que estão ali de frente com conhecimento. Sim. Mas tem o egoísmo. Não se propõe a se abrir, né? Não, não tem. Então, quando que vale a pena a gente casar? Quando que vale a pena a gente namorar? Quando a gente vê que o outro tá na mesma linha que a gente, né? Eu brinco que o namoro é gostosinho, é ótimo, é tudo de bom. O namoro é pra ser bom. Sim. Claro que vai ter umas brigas, vai ter umas desavenças, mas todo dia, toda hora, O tá errado. casamento não vai resolver isso, né? Não Sinto vai muito em resolver. te dizer. E a Vai gente ouve muito piorar. isso, né? A gente ouve, mas quando casar vai mudar. Vai mudar não, criatura. Vai piorar. Vai piorar. Piorar. Não tem como. Então, assim, namoro, pra ser leve, gostosinho. Sabe aquela viagem gostosa pra praia, delícia, né? Uhum. Isso. Noivado. Noivado é pra ser bom. Mas a gente tá juntando dinheiro, força, Uhum. estrutura. Mas eu só posso casar, né? Essa é outra. Eu só Uhum. posso casar quando eu puder comprar uma casa, um carro, pagar o casamento. Não, não vai existir. Pergunta para sua mãe e para seu pai. Não, não tem um momento certo também, né? Eles não tinham um puto no bolso. Não tinha. Não. Mas tinha um movimento de falar, vamos lá, vamos fazer dar certo isso aqui. Exato. Vamos embora. E deram Porque mais certo que a gente, na maioria das vezes, né? Que ficou exato, esperando a hora certa e perdeu, perdeu o time. exato, Né? exato, porque a gente espera sempre o momento ideal. Não existe um momento ideal para nada. Uhum. Óbvio que existe um momento um pouco adequado, né, gente? Oportuno, né? Engravidar Uhum. na adolescência. Sim. Não é.
Não é legal. Sim. Casar na adolescência. Não. Mas eu acho que o mais importante é entender, olha, eu estou disposta a permanecer. Uhum. Eu gosto, mas eu gosto também das atitudes. Sim. Eu sinto a admiração. E admiração não é porque ele é, nossa, top do top. Não. Uhum. Mas ele faz o que tem que ser feito. Sim. É trabalhador. Cuida de você. Eu falo muito também quando a gente namora com o potencial, né? A gente vê um potencial naquela pessoa. E depois que a gente casa, a gente esquece esse potencial. E a gente só quer do nosso jeito também, né? Então, é interessante ver esse potencial durante o namoro. E depois, se você casar com essa pessoa, não esquecer esse potencial. Não esquecer essa... Né? Não deixar de acreditar que aquela pessoa pode sempre melhorar. E o casamento é você estar disposto a ajudar o outro a melhorar. Né? Tem muito... Né? É a melhor ocasião que você tem para melhorar como pessoa e também para ajudar outra pessoa a ser melhor. Então, né, tem que olhar para esse potencial. Se você já vê que não tem potencial, que você não tem essa admiração, que é só cosquinha no estômago, cosquinha na barriga, sinto muito, mas tem uma chance muito grande de dar M, né? De dar errado. Vai dar, não tem como, gente, né? E é que nem o amor, né? Ah, porque eu amo. Eu sempre recebo essa caixinha. Ah, eu amo meu namorado, amo meu noivo, mas só amor não sustenta. Não sustenta nada, nada. O que adianta uma mãe amar o filho se ela não está ali, se ela não está presente, se ela não está ali acolhendo, ensinando? Nada. Sim. Só amor não é suficiente para nenhuma relação. Nenhuma. E uma coisa que talvez possa ajudar também nessa conclusão é o próprio servir, né? O próprio se doar ali. Se eu não sou capaz de deixar de ser Carlão, por exemplo, por esse namorado, já é um mau sinal. Porque se de dois, né? 2 sinais. Imatura. Exato. E que também, né? Não tá na hora de casar também, né? Não, isso é outra coisa, gente. Não me venha, dar vontade de socar a cara de vocês. Porque a gente namora há 8 anos. Adulto? Não. Adulto não namora 8 anos. Não. Não, aí não dá. Pega Perón, né? Porque é demais. Sim. Não. 2, 3 anos no máximo. No máximo. Já dá pra saber o que o outro gosta. Já teve muitos momentos juntos. As famílias já se conhecem. Você já conheceu o melhor e o pior. Vocês já discutiram, ou deveriam, né, ter discutido sobre algumas questões. Algumas coisas. Exato. Eu tenho até um questionário que eu coloco quando atendo noivas e namoradas. Leve esse questionário e tenta, às vezes, pegar uma resposta ou outra para vocês saberem. Porque ninguém conversa. E se eu for infértil? Não. A gente vai adotar? A gente não vai ter filho? E se você me trair? Ou se eu te trair? Como é que vai ser? São conversas difíceis. Como é que você vê isso, né? Como que você vê isso? Como que é? E se, sei lá, alguém fica doente? Como é que vai ser? Como que vai ser o casamento? A gente não conversa, a gente só conversa sobre coisas visíveis. E coisinhas gostosas também, né? As pessoas não querem ter conversas mais difíceis. Aí vai deixar para fazer isso no casamento. I'm sorry, but... Tem uma pergunta aqui, só pra gente também, talvez já ir finalizando. Cadê? Não tô achando agora, obviamente. Mas foi a Cida que perguntou sobre o limite... Aqui, ó. O servir abnegado versus a dependência emocional. Qual que é a medida? Né? Eu recebo também bastante esse questionamento. O quanto é um desespero meu por fazer ele ficar, né? Não sei se a Cida ainda está aí, mas o quanto é uma necessidade minha de convencê-lo a ficar e o quanto eu estou realmente querendo servir, né?
Eu acho que cada caso é um caso. Uhum. Mas vale um questionamento. Eu estou fazendo com amor? Eu estou fazendo por amor a Deus? Eu estou fazendo para facilitar a vida dele? Ou Uhum. estou fazendo para que eu tenha um resultado, que ele faça aquilo, que ele me dê aquilo? Que é isso? A diferença entre quando eu faço por amor e quando eu faço esperando em troca é a intenção. Sim. A verdadeira intenção. O que eu estou fazendo? Né? Estou fazendo com amor? De verdade? Né? Eu estou Esse truque fazendo do... para atender uma necessidade minha, né? Para que Exato. ele faça em troca e aí eu fique feliz. E é isso que dá ruim. Uhum. É isso que dá ruim. Sim. Quando a gente faz o quê? Esperando em troca. Não é banco. Não é. Não é. Sim. Casamento não é banco. Nem sempre você vai investir 70 e vai receber 70. Às vezes você vai receber só 30. Ah, mas eu não E tô às vezes, por programada. alguns períodos, você vai ter que dar 100 e o outro vai estar te dando 0. Zero. Você está disposta a isso? Exatamente. Né? Exatamente. E quando a gente entende o casamento pelos motivos certos, a gente pode ficar chateada, claro. Mas isso não vai abalar o conceito do que eu tenho. Porque se abala, não é uma verdade. A verdade, ela não é abalável. O casamento é feito para sempre. Não é abalável. Sim. Ah, Não é relativo, mas não tem. né? Não é. A verdade não é relativa. Sim. Então, isso. Acho que a gente precisa fazer por amor ao outro, claro. Mas quando eu não tenho capacidade, né? Porque às vezes eu tô machucada, ferida, Sim. eu faço por amor a Deus, né? Convido Jesus, falo, Jesus, olha o prato de Bora aqui estrogonofe comigo que eu pedido. não tô dando conta. É bem isso. É É isso. bem Eu isso. peço muito isso, sabia? Quando eu vou ter uma conversa muito difícil com alguém que eu gosto, uma situação complicada, onde eu tô ferida. Sim. Jesus, vai comigo. E ele Eu não tenho capacidade vai. de amar, né? Não Ele vai. tenho. E ele vai, e aí a sua boca se cala. E até nesse gancho, tem uma coisa que eu sempre falo para os casais, principalmente. Cara, quando vocês forem conversar, e é um jeito muito bom de deixar de ser Carlão. Quando vocês forem conversar, coloca Jesus na sala. Você não vai tratar o teu marido da mesma forma se você pensar que Deus está olhando. E, surpresa, ele está mesmo olhando. E ele está, acredita? E tá. Acredita Tá de nisso que olho. ele está ali. Né? Então eu falo, se tiver dificuldade, se tiver muito difícil, coloca Deus na sala. Tem, né? E aí tem a questão da justiça. É justo que você trate um filho de Deus, mesmo que ele esteja um desgraçado com você. É justo que você trate um filho de Deus da forma que você tem tratado? Não é. Né? Provavelmente não é. Então, pensa também, né? Eu sempre convido as pacientes mais coléricas, vamos dizer assim, né? Coloca Jesus na sala, fica mais fácil. Aí quando você for arrumar a sua casa, quando você for fazer as coisas que você não gosta de fazer, aí faz que nem a Lari falou, fala, Jesus, vamos aqui comigo, e senão eu vou fazer na força do ódio. Então vem e acalma. Exato, exato. Com casal lésbico, como fazer? Responde aí, Lari, não sou capaz. Também não sou capaz. Sabe por quê? A dinâmica que a gente trabalha é uma dinâmica entre homem e mulher, né? Então, masculino e feminino. Quando a gente pensa, né, no casal gay, o que a gente precisa pensar? Pode ter dois movimentos parecidos? Pode, né? Vai dar certo? A longo prazo não dá. Então, talvez movimentos diferentes, né? Então, aquela que acolhe, aquela que protege, aquela que de fato perdoa, aquela que ama, enfim. É um caso bem complexo, sabe? Sim. Porque são duas mulheres. Fica mais difícil que têm... de definir a regra, né? Porque Exato, a gente trabalha muito com isso. E é engraçado porque, né, no grupo mesmo, as mulheres falam assim: Ana, parece que você tá lendo a mente do meu marido. Não, é porque é tudo igual. Porque todo homem é igual e toda mulher é igual. Então a gente tem muita facilidade
vontade, né, de ver. Exato. Mas aí, quando é uma situação mais atípica, aí depende de muitos fatores. Então, a gente não consegue colocar a regra, né? Tem que olhar caso a Exato. caso. Exato. Tem que ser algo muito específico. Exato. E assim, a gente tem responsabilidade, né? É a vida das Uhum. pessoas. Então, Sim, aí, viu? Tomei frente, não era isso que ela precisava. Pois exato. são duas pessoas que estão na energia feminina, mas ao mesmo tempo não. Entende? Para o movimento de comportamento. Então, tem que ser algo muito específico. Exato. Gonçalves, vamos lá. Flávia, patroa fora de casa há 2 anos. E eu estou desde então servindo para facilitar e aliviar a ida dela com os 2 filhos nossos. Difícil não estar junto, mas o pior é não ser acolhido que entrego. Tem isso. Olha só. É tenso, mas e aliviar a ida dela. Uma coisa que pode funcionar, primeiro tem essa questão, né, de será que você não está esperando muito em troca? Eu sei que às vezes a gente só quer o mínimo, mas às vezes a pessoa não tem esse mínimo para entregar. Então a tua constância vai fazer a diferença, né? Por mais que a gente pense, poxa, é 1 ano, são 2 anos, a gente ouve casos de 5, 6, 7, né? Então, às vezes o nosso muito não é o muito para o outro. Outra coisa que eu tenho sempre alertado os pacientes será que você está servindo da forma que você gostaria de ser servido ou da forma que o outro realmente entende como serviço? E aí entra um pouco de linguagem do amor, entra um pouco de temperamento, entra muito do que você conhece do seu marido, da sua esposa. Então, de repente, eu estou exageramente, só... né? Exato. De repente, eu estou fazendo só atos de serviço, mas essa mulher é uma mulher que gosta de presente. Ou eu estou fazendo só... né? Por exemplo, se ela gosta de tempo de qualidade, como é que eu faço se eu estou bloqueado em tudo? Aí você vai trabalhar mais você do que o seu servir, né? Mais o orar e o esperar em Deus e o descansar em Deus do que qualquer outra coisa. E aí a gente não tem como prever quanto tempo isso vai demorar. Exato. E o esperar em Deus, né? O esperar em Deus não é você parar, mergulhar na fossa e falar, pode vir. Não. Uhum. Esperar em Deus é a gente continuar a nossa vida. Continuar. Sim. Existem pessoas, né? A família, como o Gonçalves disse. Então, é a esposa e os filhos. Então, você tem alguém a amar. Você tem um propósito para seguir. Por mais que você não esteja em contato. Eu tenho 2 pacientes que estão com medida protetiva. Aconteceu alguma coisa? Não. Mas a gente sabe que a medida, ela é utilizada em coisas, em situações específicas e positivas, mas também não em coisas erradas, ilegais. Mas o que a gente pode fazer? A gente pode mostrar o amor e o cuidado pelos filhos. Pelos filhos. Facilitando. Ai, você saiu, foi pro circo, aí eles foram comer um sanduíche. Manda um sanduíche para ela. Manda um docinho para ela. Não precisa falar nada. Nada. Não precisa ser dito. Ela vai sentir. Sim. Então, é mais um movimento, né? A gente não precisa estar perto para reconstruir. Mais fácil, claro. Lógico. Inegável. Mas você pode fazer a sua parte, sabe? Continua fazendo o que precisa ser feito. Trabalhando, servindo. Talvez uma coisa interessante tenta colocar academia, colocar algo para você se sentir fisicamente forte. Porque muita coisa muda com o homem, né? Ele tem que sair de casa, fica sem ver as crianças, né? O tempo que ele já via normalmente. Então, para o homem é realmente muito difícil. Né? Para a mulher tem as suas dificuldades, mas para o homem também não é fácil. Tudo muda. Tudo muda. Por mais que pareça que não. Mas tudo muda. Exato. Então, tenta pensar, né? Academia é sempre uma boa, assim. Corrida, forjar. A gente forja assim, sentindo desconforto, né? Não vai tomar banho gelado porque tá frio. Saindo do sentar no pudim, que eu falo, né? A gente gosta de ficar sentado no pudim, mas quando a gente sai é quando a gente cresce. Então,
pensa nisso, né? Em oportunidade de sair do pudim. Mesmo que você já ache assim, nossa, mas eu já tô, né, no meu máximo, já tô aqui, não tenho mais o que dar. E aí a gente fala, é nessa hora que Deus começa a agir melhor. Quando a gente larga a mão de querer fazer do nosso jeito e deixa Deus agir do jeito dele. Então, de repente, é um bom momento também para dar uma entregada, né? Dessa forma que você falou, não entregar e ficar esperando lá de braço cruzado, mas realmente confiar mais. Exato. Né? É sair da passividade. Exato. Bora? Nós. Falamos pra caramba? Não é, gente? Minha garrafa até acabou a água. Também. Você também? Também. Mas foi muito bom. Acho que ainda vão sobrar dúvidas sobre como deixar de ser Carlão. Talvez a gente possa fazer uma edição 2 mais prática, mais, né, papum, assim. Então, quem quiser, vai mandando as perguntas para mim, para a Lari, que a gente monta aí um perguntas e respostas para vocês. Tem uma ideia, comenta nessa live. Boa, você está aqui agora, comenta na live com as perguntas. Ajuda a gente, que a gente ajuda também. É isso aí. É isso aí. Se vocês colocarem bastante pergunta, a gente vê que tem demanda e a gente faz uma próxima. E vocês ainda ajudam a gente com o algoritmo. Exato. Porque não tá fácil. A gente tá, não tá fácil. Só apanhando. Meu Deus do céu, muito... né? Ai, quero nem falar sobre isso. Eu saí do marketing para, né, para fazer terapia, tem que ficar fazendo marketing o dia inteiro, mas vamos embora. É isso. A gente pode. Obrigada. Obrigada, Lari, por ter aceito. Beijo pra todo Tamo mundo. junto. Boa noite. Beijos. Boa noite, gente. Um beijo.